Alô, eu cheguei podcast que está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O convidado de hoje, você vai refrescar a memória, Igor Melo. Eu vou ler aqui a nota de jornal. PM vai responder por crime. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o policial militar reformado Carlos Alberto de Jesus por 2 tentativas de homicídio duplamente qualificado. Ele é acusado de ativar contra o influenciador Igor Melo de Carvalho e o mototaxista Tiago Marcos Gonçalves no dia 23 de fevereiro. E o Igor Melo, que é coleguinha de profissão, está aqui, é o convidado de hoje. Prazer em tê-lo aqui, Igor. Prazer é todo meu, né, garotinho? Tá aqui falando com um ídolo, né? Uma voz marcante. Obrigado. Na minha infância, na minha adolescência, né? Um prazer você me receber aqui para contar um pouco da minha história, um pouco sobre o fato. Como é que tá a tua saúde? Tá boa, minha saúde tá boa, né? Você levou o quê? Um tiro ou 2 tiros? Eu levei um tiro só. Um tiro. É. Mas te fez perder o rim? Perdi o rim direito, tive o rim direito extraído e perfurou também meu estômago, meu fígado e o psoas, que é um músculo aqui do fêmur. Você é um super-herói, cara. Tá inteiro. Você começou a ter uma vida normal quantos dias depois? Garoto, eu vou te falar que demorou. Pra ir no banheiro, fazer necessidade física, né? Evacuar, foram 14 dias. 14 dias, cara? 14 dias. Sentiu dor? Muita dor. É. Dor, assim, até hoje na cicatriz, sinto algumas dores assim. E quando deram ordem de prisão a você e o mototaxista, o que passou pela tua cabeça? Foi meio diferente. O mototaxista, ele não foi pro hospital, que ele não foi alvejado, né? Ele ficou comigo ali até o final. Eu fui resgatado pelo pessoal da casa e fui pro hospital. Quando cheguei no hospital, fui, né, com a segurança lá da casa onde eu trabalhei, na Batuque, e passei por uma avaliação rápida e fui pra mesa de cirurgia. E assim que acabou a cirurgia, eu falei com a minha esposa e 200 metros à frente eu soube que estava custodiado. Mas eu falei, peraí, por que eu tô custodiado se não cometi crime nenhum? Cometi um crime, aliás, um crime foi cometido contra mim. Eu fui alvejado. Uma tentativa de homicídio clara contra a minha pessoa. Aí foi dali que a minha cabeça começou a embaralhar de vez. Embaralhar mesmo. Né? Não era só revolta, garoto. Eu tinha que tentar entender o porquê que estava acontecendo aquilo tudo. Né? Porque eu estava custodiado, sem contato da minha família, sem saber o que estava acontecendo aqui fora, sem saber o porquê que eu estava custodiado, porque policial militar nenhum me falou sobre o que aconteceu. Você também não sabia que o cara era policial militar? Eu não sabia. Para mim, na minha opinião, no meu pensamento, quando eu fiz o primeiro contato com o pessoal da casa para me resgatar, foi uma tentativa de assalto. Mas em nenhum momento teve uma abordagem, teve uma ordem de parada, teve qualquer troca de palavra. Foi uma tentativa de homicídio mesmo direta contra mim e contra o Tiago. Você diria que a recuperação emocional foi mais difícil que a física? Mais difícil porque ela não terminou ainda, tá muito difícil. Faço terapia 4 vezes na semana, tomo remédio para dormir, tomo antidepressivo. O meu sono, ele não é mais o mesmo. Acho que assim, a minha mente, né, o que tá me ajudando muito é trabalhar no jornalismo esportivo, né? Tá lá fazendo um trabalho que a gente gosta, que a gente ama, porque a minha mente, ela, desde o dia 24 de fevereiro, ela não é mais a mesma. Você tem informação se o policial militar tá preso, não tá? É isso que me deixa mais inquieto. Apesar da Polícia Civil e do Ministério Público já terem denunciado e solicitado a prisão preventiva dele, ele ainda tá solto. Né? E isso faz com que, mesmo com toda a repercussão do caso, com toda a forma que o pessoal abraçou e também abraçou a minha inocência, né, e a minha idoneidade, eu ainda tenho medo. Tem medo? Temo pela minha segurança. De represália? Temo pela minha segurança. E eu fui capaz de atirar uma vez em mim, garotinho. O que pode impedir dele atirar a segunda, entendeu? É verdade, é verdade. Você acha que essa confusão que a mulher do policial militar disse, não, roubaram meu celular, não sei o quê, acusou você e o mototaxista? Na verdade, no começo, né, pelo que, assim, foi muita coisa mesmo, tem coisas que eu tô entendendo ainda como aconteceu, né? O acusado foi erradamente também, né, erroneamente,
O acusado foi o Thiago, um outro taxista. Né? Então até hoje eu quero saber o porquê de minha foto ter sido colocada no livro de reconhecimento. Se o acusado foi eu nem passagem tenho pelo sistema prisional criminal ou algo do tipo. A minha foto foi colocada para reconhecer entre 9 pessoas. A minha foto era a primeira. E o pior que no depoimento da mulher do PM, ela disse que tentaram sacar a arma, né? Na verdade, no primeiro depoimento dela, ela falou que o roubo foi às 11 horas. 11 horas eu ainda estava na casa de samba trabalhando. Eu saí da casa de samba às 1h30 da manhã. O que você estava fazendo na casa de samba? Eu trabalho como garçom lá, né? Que eu faço um freelancezinho para poder complementar a renda. Porque jornalismo, você sabe, não deixa ninguém rico. Né? E não vai ser eu que vou ficar. E essa casa de samba onde é? É na Penha, casa de samba Batuca, que eu agradeço muito, até porque, assim, garotinho, isso aconteceu 1h30 da manhã por volta de 2 horas. 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, as filmagens já estavam todas na mão da polícia, da imprensa. Aí já começou todo o burburinho, todo o barulho. E, de verdade mesmo, eu tava lá dentro, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo aqui fora. A minha única preocupação era com a minha imagem, com a minha mãe, com a minha esposa, com meu filho e principalmente, garotinho, com a minha mãe, que era muito ouvinte também, porque a gente já perdeu um familiar nosso. Em 98, meu irmão morreu com 17 anos, vítima de um coágulo cerebral. Eu sei o que a minha irmã, o que a minha mãe, desculpa, passou, né? Eu sei que se eu morresse, ela não ia aguentar, porque hoje ela tá com 76 anos, isso é uma barra pra ela e meu pensamento era nesse, na minha esposa, no meu filho e principalmente na minha mãe, que era só o que eu pensava, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia nem o porquê de eu estar custodiado. Entendeu? Igor Melo, o que mais te deu força para virar essa página? Foi a minha família, né? Minha família, quando eu digo a minha família, principalmente, claro, a minha irmã, minha sobrinha, meu afilhado, mas o meu filho, o Jonas, a minha esposa, a Marina. Meu filhote tem 2 anos, Jonas. 2 anos. Vai fazer 3 em setembro. A Marina é minha esposa, que foi a minha grande rocha, meu Porto Seguro. E a minha mãezinha, coitada, que ela não merecia passar por isso de novo. Fico até um pouco emocionado quando eu falo. O sofrimento dela, imagina. Eu imagino, eu lembro como ela ficou quando ela perdeu o meu irmão e eu acho que se ela sofresse assim por mim, eu acho que eu não. Agora, você é um exemplo de superação. O que você diria para alguém que, naquela câmera prateada ali, alguém que passou por um momento tão difícil que você passou? Cara, é até complicado, garotinho, porque é muito recente, é muita coisa, né, que eu tô recebendo e tá acontecendo, mas assim, cara, eu posso falar é que tenha fé. Você é religioso? Eu sou religioso, eu sou católico, né, tô indo, já tava indo às missas, tinha voltado à igreja, depois que aconteceu eu voltei aí mais frequentemente. Qual é a igreja que você frequenta? Eu frequento a igreja de Santa Rita de Cássia, em Turiaçu, bairro que eu moro. Turiaçu. Tenha fé, acredite, e se você é inocente, como eu fui, lute pela sua inocência e grite até o final. Você imagina que muita gente como você, inocente, de repente está pagando na cadeia durante muito tempo. Você tem informação sobre isso? Eu tenho a certeza que isso acontece, porque era isso que aconteceria comigo e com o Thiago se eu tivesse morrido. Acho que se eu tivesse morrido, o Thiago teria que fazer assim, ó. Para poder sair da prisão. Talvez que, inclusive, ele não tivesse os meios que você teve. Exatamente. Graças a Deus eu fui muito abraçado assim pela imprensa esportiva, né, que fez um barulho muito grande. A minha prima também, Pamela Carvalho, ela é uma voz de uma potência muito grande dentro ali do Complexo da Maré. E tem uma interlocução entre movimentos sociais muito grande, o que me ajudou. Deputados ajudaram, vereadores ajudaram também. Né? Eu acho que pro Thiago seria mais difícil. É verdade, muito mais difícil. Até porque ele chegou aí pra Benfica, garotinho. Ele ficou preso 2 dias injustamente por um crime que ele não cometeu e não provaram que ele cometeu. A gente quer reparação quanto a isso. Por que o Thiago foi para Benfica e eu fiquei custodiado 3 dias? Sem ninguém me explicar o porquê. Fui tratado muito bem pelos policiais militares, qual foi o hospital tudo bem. Que você foi? Eu fiquei no Hospital Getúlio Vargas, ali na Penha. Na Penha. Não fui algemado, né? Estava custodiado. Na maca, mas estava custodiado. Por que se eu não cometi crime nenhum? Por que a minha foto foi parar no livro de reconhecimento se eu nunca passei pelo sistema prisional? Ou o judiciário, o que quer que seja. O Thiago também não passou, também nunca passou. Acho que tentaram não só acabar com a nossa vida, mas como também tentaram manchar a nossa história de vida. De um cara de 31 anos,
do Thiago de 24, que é pai de 2 filhos, eu sou pai de um, pai de família. Você teve contato com ele depois disso? Tive, a gente tá tendo contato quase que diário, né? O Thiago também tá acontecendo muitas coisas boas na vida dele também. A gente tá podendo se ajudar. Inclusive, eu peço que se você puder, ainda tiver acesso lá ao Pix do Thiago, a vaquinha do Thiago, ajude o Thiago, que ele tá precisando bastante, né, garotinho? Porque ele não foi alvejado, mas teve transtornos psicológicos, né, que estão, assim, prejudicando ele até hoje. Já voltou a trabalhar, graças a Deus. Eu peço até a você que tiver uma vaguinha de emprego aí, carteira assinada, puder dar uma chance pro Thiago dar, que é um garoto muito bom, trabalhador, esforçado. E foi um anjo da guarda, garotinho, na minha vida. O Thiago salvou a minha vida. Imagina. Porque você imagina você tomar um tiro, pular de um viaduto. Você já estava na moto quando Já estava na moto quando ele veio o tiro, já estava na moto, né? E assim, eu sobrevivi muito por causa dele, porque eu imitei tudo que ele fez. Desde o correr até o pular o viaduto, digamos que embrenhar pelas ruas ali, pular as casas para poder se esconder e se salvar, que o cara, ele caçou a gente. Ele fez uma caçada a mim e ao Thiago. Ele não ficou conformado só com aquele tiro. Baseado na informação da esposa dele, né? Baseado numa blusa amarela, que a gente, depois eu tive acesso a algumas informações que eu não sei o quanto eu posso falar, mas eu posso falar que de fato houve um roubo de uma pessoa com uma camisa amarela, mas com características totalmente diferentes às minhas. Eu não passei sequer perto pelo local do roubo, né? Então eu não sei baseado em que ele me deu esse tiro e quase tirou a minha vida, e a do Thiago também. Agora, você, como católico praticante, religioso, você deve, de repente, acreditar que Deus proporcionou isso a você para dar mais visibilidade e dar uma ascensão social para você? Acredito que os planos de Deus, eles são tão incríveis, garotinho, que eu lembro que esse episódio foi muito pesado pra mim. Eu passei por uma crise de ansiedade muito forte quando tive alta. No domingo, na segunda e na terça-feira. E na segunda-feira eu cheguei a querer me jogar na janela da casa da minha irmã, porque a crise de ansiedade, assim, a depressão, ela tava muito latente, me perguntando: meu Deus, por que você fez isso comigo? Por que comigo? Eu tava fiel no caminho, eu tava na igreja, tava seguindo ali o porquê que isso aconteceu comigo, né? Aquela tristeza. Aí dias depois ele foi dando a resposta, os caminhos foram se abrindo, eu fui entendendo o porquê que eu tive que passar por esse processo, e hoje eu sou muito grato a ele. E mais do que isso, a tua recuperação, os médicos devem ter comentado isso, foi assim, muito rápida, né? Porque era falado que eu iria ficar 20 dias no hospital, 15 dias no hospital, até talvez um mês. Eu fiquei 8, garotinho. Eu entrei dia 24 de fevereiro, alvejado, e saí no domingo de carnaval, se eu não me engano, dia 2 de março. E na revisão, que eu fiz 15, 20 dias depois, o médico Ruggeri, que foi um dos meus anjos da guarda também, ele me falou: cara, eu vou falar pra você agora, que eu não queria falar no momento, porque você tava muito impressionado, mas você teve sorte, porque 98% dos pacientes que entram aqui igual você saem sem vida. Olha só, rapaz. Eu recebi isso de uma forma muito emocionante, como se fosse uma graça mesmo de Deus. Deus, com tanta coisa para se preocupar, ele se preocupou em salvar a minha vida. Esse é Igor Melo, que foi baleado por um PM reformado, baseado na informação falsa da esposa. Esse PM baleou ele e que acusou também o mototaxista de que tinham roubado o celular da esposa desse PM. E esse PM está indiciado aí, denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Igor Melo, eu queria falar agora da sua carreira. Por que você escolheu o jornalismo esportivo? Garotinho, acho que não dá pra escolher de mais ninguém, que eu sou botafoguense, né? Torço pro Botafogo e sempre quis ser jornalista, né? Sempre quis ser jornalista quando vi ele, aquele repórter dando as informações, né? Sempre quis aquilo como profissão. E o jornalismo esportivo apareceu na minha vida por causa do meu amor ao Botafogo e ao futebol também, né? Que como todo garoto... Quem foi teu grande ídolo no Botafogo? No Botafogo, meu grande ídolo foi o Jefferson. Jefferson? Jefferson, goleiro. Goleiro? O grande ídolo do Botafogo foi o Jefferson. Por quê? Você também era goleiro na Não, pelada? porque o Jefferson é um sinônimo de fidelidade e amor ao Botafogo muito grande, né? Que é um clube que eu amo. Eu me identifiquei muito com ele por isso. E também o Dodô,
que na minha opinião foi o maior jogador de linha que eu vi jogar no Botafogo desde que eu nasci. Era o artilheiro dos gols bonitos, né? Ouvi muito gol do Dodô com a narração do Garotinho, que você não tem ideia. Cara. Porque naquela época era difícil, né, Garotinho? A gente tem um pay-per-view em casa, a gente viu um campeonato carioca. E eu costumo falar que o rádio era o nosso companheiro de todas as horas e era nessa hora também. Continua sendo, cara. Continua sendo e sempre vai ser, né? Sempre se modernizando. Aí foi por isso, né? Escolhi o jornalismo esportivo pelo meu amor ao Botafogo. E se eu não conseguir ser jogador, eu queria trabalhar o mais próximo possível. Aí consegui, graças a Deus, né, fazer faculdade, entrar e ganhar uma oportunidade ali junto até do Paulo César Rabelo, que você deve conhecer muito bem. Chegamos a dividir cabines, né, ali, eu e você durante um bom tempo, né, o espaço. E foi dali que começou a minha caminhada. Agora, em que período da faculdade você está atualmente? Agora eu tô para terminar, né? Agora eu tô fazendo publicidade e propaganda, né? Tive que parar o jornalismo por causa de condição financeira, né? Tô fazendo publicidade e propaganda também graças a uma bolsa de 100%. Que Qual eu ganho. Faculdade que você está fazendo? Eu tava fazendo na Celso Lisboa, publicidade e propaganda, né? Por ser funcionário dela, eu ganhei uma bolsa de 100% e eu cursei publicidade porque o jornalismo conflitava com o meu horário de trabalho. Né? Mas estou no último período, estou para terminar, faltam detalhes aí do último período para eu poder terminar minha faculdade. Em publicidade eu creio que mais 2 anos também eu estou terminando também a faculdade. Agora, esse incidente prejudicou teus estudos nesse período? Garotinho, prejudicou porque eu não estou podendo comparecer à sala de aula, né? Não estou podendo comparecer, estou de licença médica, estou perdendo conteúdo. Não estou trabalhando também, né? Que também prejudica um pouco financeiramente, mas academicamente prejudicou bastante, né? Digamos que eu estou um pouco atrás de meus amigos de sala de aula nessa corrida, mas eu vou correr bastante para chegar perto deles. Com certeza. Desde cedo você sabia que ia trabalhar com esporte? Desde cedo eu quis. É o que eu sempre quis. Saber, eu não sabia não, porque assim, muitas coisas aconteceram na minha vida que fizeram com que eu mesmo duvidasse da minha capacidade. Mas hoje eu consigo ver o quão bom eu sou, o quão esforçado eu sou, né? No mínimo esforçado, tenho um certo talento, que eu acho que eu não gosto de falar muito assim sobre mim, porque pode soar um pouco soberbo, que você gosta mais de fazer? É transmitir, comentar, eu gosto de ser repórter, eu entrevistar? nasci para ser repórter. Eu nasci para fazer reportagem. É o que eu nasci, para fazer reportagem, perguntar Quem era até a tua sobre referência como repórter esportivo? Cara, eu tive muito referência ao Abel Neto, né? Porque assim, pra gente ver pessoas assim da nossa cor na televisão, era muito difícil. Sempre tive como referência o Abel Neto, né? Porque a gente sempre seguiu muito pela televisão. Foi da Globo, depois foi pra ESPN. Isso. A gente tive muito ele como referência, né? Também tive grandes repórteres aí também, que me fizeram também... Mas o Abel sempre foi de televisão, de televisão. Né? O pai dele foi um grande ponteiro. Foi um grande ponteiro esquerdo, jogou muita bola também. No rádio, garotinho, eu te confesso que assim, o André Marques também foi conhecido muito, porque foi setorista do Botafogo durante muito tempo. Thiago Veras também foi uma grande inspiração também, que cobriu o Botafogo, né? Então, são no rádio, sim, são nomes mais assim, mais conhecidos da gente, né? Mas tive grande referência. Você foi uma grande referência. Acho que a minha grande referência no rádio como um todo, né, foi o Boechat. Pela forma dele falar, o gênio, o maior de todos, na minha opinião. É verdade. Junto com você, garotinho, claro, porque ele era muito combativo. Não tinha medo de falar, falava mesmo. E comparava a briga com quem quer que fosse. É verdade. Né? Eu acho que isso que me fazia assim, muito idolatrar o Boechat. E quando ele faleceu, foi como se alguém da minha família tivesse morrido mesmo. Eu chorei muito. Meu amigo, meu irmão. Fiquei eu trabalhei muito com triste. ele na Band News. Durante um tempo a gente trocava espaço no microfone. Imagina você trabalhar com o garotinho Boechat, o quanto que você pode aprender, né? E era meu velho companheiro. O Boechat, a grande virtude dele é que ele era autêntico. Exatamente. Sabe? Ele era ali no microfone aquilo que ele era fora, falando palavrão, encarando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Teve um que ele falou assim: ô fulano, vai caçar uma rola. Me deixa em paz. Porque o cara estava processando ele. Processou ainda. Processou. Agora, como é que surgiu a ideia de criar um canal sobre o Botafogo? Então, essa ideia, ela surgiu, já é um pouco velhinha essa ideia, né? Eu tô com 31 anos, essa ideia surgiu lá em 2008, quando entrei no ensino médio, né? Que eu criei primeiramente o Fogo Notícias, né? Que era um blog de notícias do Botafogo, que vinha também junto com uma página no Facebook e um perfil no Twitter,
né? E fiquei ali alimentando esse sonho, né? Quando eram assim competições amadoras, como do futebol de base, vôlei, basquete, eu conseguia acessar, que eu tinha uma certa abertura em General Severiano. E em 2018, né, eu abri, né, com o pessoal dessa página e criei o Informe Botafogo, que é o meu filho mais velho, a minha grande paixão, né, no meu Ah, coração. Que aí sim, já através da minha Serge, através já do profissionalismo, eu comecei a cobrir de uma forma mais profissional, tá mais perto do dia a dia do clube e trazer esse conteúdo profissional, mais, como eu falo, de botafoguense para botafoguense. paixão mesmo. Paixão, mas sempre também com tanto de profissionalismo e respeito também, né, Garotinho? Que eu acho que é a Uhum. base fundamental pra gente trabalhar no jornalismo, além, claro, da ética. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou no início para conquistar o público? Acho que assim, né, entrar num público que já tava assim meio que nichado, né, tinham grandes nomes já na mídia independente, talvez assim, a forma de fazer também o trabalho e a visibilidade, né, que eu tinha, que apesar de ainda já passar por muitos veículos, assim, muitas rádios, web rádios, né, na Uhum. verdade, eram web rádios pequenas, né, que não tinham tanta visibilidade, mas que me deram bastante experiência, né, Você é começando, é praticando, que que se você aprende, realmente né. desenvolve. Como é que você vê o Botafogo de hoje em relação ao Botafogo do ano passado? Então, o Botafogo de hoje, né, eu ainda vejo ele naquele processo de Botafogo de montagem, né? A gente tem um O elenco, ano começou mais tarde para ele também, né? não deveria ter começado, não deveria ter começado, Mas né? Até porque ele, perdemos duas competições importantíssimas que mas seriam as inéditas, férias né? dele começaram depois dos demais, né? Tudo bem que nós jogamos o É. Mundial de Clubes, mas acho que paralelamente a isso perdemos duas taças inéditas, né? Uma contra o nosso maior rival, que poderiam ali dar mais um volume, né, na nossa sala de troféus. Mas tudo bem, a temporada começa em abril, começou em abril, né? Digamos que começou até dentro do esperado, dado o que o Botafogo tem, né? Eu acho que nesse momento da temporada eu vejo o elenco do Botafogo mais encorpado que nesse momento da temporada no ano passado, digo momento. Agora em abril desse ano, eu vejo o elenco mais encorpado que abril do ano passado. Até porque já temos um treinador, né, no ano passado era o Fábio Matias, era o interino, que fez um bom trabalho, né, um trabalho ótimo até. Mas eu vejo um Botafogo que precisa se reforçar e muito nas pontas principalmente, né? Ter mais uma sombra ali pro Igor Jesus, talvez mais um lateral esquerdo, né? Tem que se reforçar, mas eu vejo um Botafogo mais encorpado do que o de Agora, abril do ano o Igor, é passado. difícil colocar um jogador como Luiz Henrique e como o Almada, né? Esses dois são fora de série, cara. Não, totalmente fora de série. O Almada, eu digo que aquele camisa 10 é aquele meio de campo clássico mesmo que fala, me dá a bola aqui. Me dá a bola no meu Não, pé é o que eu vou substituto resolver. do Messi, cara. Era da Sub-20 Argentina brilhando, Brilhando, né? não é? Campeão olímpico, né? Campeão do mundo. É. É um baita jogador que eu falo pra vocês que o Botafogo ele perdeu um coração e um pulmão. Tem toda a razão. Igor Melo, aquele cara que levou uma bala de um PM reforçado, esse cara tem que pagar, hein? É o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Vem cá, você me escuta sempre falando sobre a importância de ter um seguro de vida para proteger sua renda em caso de imprevisto, certo? Mas hoje eu quero falar com você que já parou de trabalhar, que é aposentado. Segundo o IBGE, até 2070, mais de 75 milhões de pessoas terão 60 anos ou mais. E a gente sabe, quando chegamos na melhor idade, o trabalho pode até parar, mas as contas continuam chegando. Por isso, garantir uma vida tranquila e segura se tornou ainda mais essencial. E é aí que a Capemisa Viva se destaca. Diferente de muitos seguros tradicionais, ele oferece proteção individual com um grande diferencial: cobertura para segurados de até 80 anos. Isso significa mais segurança, mais tranquilidade e um futuro protegido para você e sua família, seja para garantir suporte financeiro diante de imprevistos ou para manter o seu padrão de vida e o de quem você ama. Viva uma longevidade segura e com mais tranquilidade. Conheça o Capemisa Viva, seu seguro para o que a vida tem de melhor. Fale com seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes.
O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, que fica no Le Monde, na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro, entrega os homens de preto, o Leandro, Rômulo, Medeiros, a Iracema Pereira lá em cima no Prime Park, monitorando tudo, pega o elevador, chega aqui no quarto andar, melhor luz, melhor estúdio, melhor imagem, melhor equipe, o Ariel, o Abner, o DVD apostos aqui, o Marquinho coordenando tudo e o Beto Guimarães garantindo que você vindo para cá vai ter a melhor imagem e o melhor podcast. AGR à sua disposição. Você pretende expandir o seu canal para outros clubes? Ou você quer ficar só com o Botafogo? Não, né? Eu agora já tô fazendo um trabalho, fui convidado até pelo Neto, né? Pra ser Grande craque Neto, grande craque Neto. Cara que me deu, O que garotinho. você tá fazendo com o Neto? Então, com o Neto eu sou correspondente dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, né? Não só Botafogo, como Flamengo, Fluminense e Vasco também. Vou pros 4, né? Inclusive tava em São Januário, agora no domingo, né? Na vitória do Vasco sobre o Santos, né? Faço boletins sobre os Só times áudio ou vídeo também? Vídeo também, áudio e vídeo, né? Hoje vou estar lá no Newton Santos fazendo a cobertura do Botafogo e Carabobo, né? E já sou aberto aos 4 grandes clubes do Rio também. Tenho meu trabalho voltado pro Botafogo, assim, que eu espero continuar. Vou adequar também para não ficar tão atrelado ao Botafogo, assim. É minha paixão, é minha grande motivação, mas agora... Por que você virou Botafogo? Então, garoto, eu virei Botafogo porque em 98 eu perdi o meu irmão, que era flamenguista, e tudo que me remetia ao meu irmão, eu tinha muita raiva, muita revolta, e isso foi pro Flamengo também, né? Eu passei a ter uma raiva muito grande do Flamengo, uma revolta muito grande, né? Digamos que até um... Mas por quê? Porque eu via que o Flamengo tava ali, era campeão, e meu irmão não tava ali pra festejar. Entendeu? Isso me doía muito. Aí teve a oportunidade de vizinhos botafoguenses. Mais velho que você? Meu irmão era mais velho, ele morreu com 17 anos, eu tinha 5 anos na época. Era a minha grande referência. Morreu o quê? Ele morreu vítima de um coágulo no cérebro. Ele caiu da laje, né? Soltando pipa, ainda teve uma semana de vida, mas veio a falecer depois. Lá mesmo onde você mora hoje? Isso, lá mesmo. Hoje eu tô morando já em outra casa, mas a minha mãe mora nessa mesma casa ainda. Turiaçu. Turiaçu, isso, em Turiaçu. Aí me levaram pro Maracanã pra assistir um Botafogo e Cruzeiro em 2000, mas isso em 99. Eu fiquei muito compadecido com a torcida do Botafogo, com os torcedores, com os moradores lá da rua, né? Que muitos são botafoguenses. Com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Eu falei, pô, sou botafoguense. Agora eu sou Botafogo. Único tinha 6 na anos. Família botafoguense? Único. Todo mundo flamenguista, só eu botafoguense. Em 2000, esse mesmo pessoal que me influenciou a ser botafoguense me levaram pro Botafogo e o Cruzeiro na Copa do Brasil em julho, lembro até hoje, 0-0. Eu vi o Maracanã lotado e dali, de fato, eu fui escolhido pelo Botafogo. Dali em diante já são aí 25 anos de arquibancada, né, acompanhando o Botafogo. É claro que agora jornalista esportivo, com todo respeito e profissionalismo aos outros clubes e aos outros torcedores, mas o Botafogo é a minha paixão. Agora, como é que você lida? Você é um cara engajado nas redes sociais. Como é que você lida com as críticas nas redes sociais? Ah, garotinho, eu acho que a gente tem que lidar como a gente lidar assim com tudo na vida, né, cara? Nem todas as críticas a gente tem que trazer pra gente, né? Tem muita crítica mesmo, tem gente que pega até um pouco pesado, assim. Eu vejo que aquilo que... Mexe com a tua cabeça? Digo que já mexeu mais. Eu vejo que não pode me acrescentar, ou é um hate, né? Como a gente pode, né? Como o pessoal diz hoje, no linguajar de hoje, eu pego e deixo passar, bloqueio, excluo. Se eu vejo aquela crítica daquela pessoa, ela pode me acrescentar alguma coisa e de fato... pode fazer isso com que eu melhore o meu trabalho, não só como profissional, também como pessoa, aí sim eu pego e considero, né? Procuro saber ali, avaliar aquilo ali, aquela questão proposta, mas eu acho que eu sei lidar muito bem, né? Falou besteira, deixa a besteira lá, você não deixa respondo. Passar? Às vezes respondo também para dar um leve corte pra pessoa ver também que... a internet não é terra de ninguém, mas sempre quando a crítica é construtiva, eu tento avaliar. É verdade que a internet dá voz aos idiotas? Muitos. Né? As pessoas que não entendem nada da vida, mas pensam que entendem tudo e de tudo. E que quer agredir, né? Aquela que tem prazer em te agredir. Não só em agredir, mas em provar que pensa que entende de alguma coisa, né, garoto? Que pensa que tá ali falando como se fosse um expert no assunto, mas...
tá falando uma besteira tão grande, sem tamanho, né? Que é uma pena. O que mudou na sua vida depois desse episódio do tiro que você levou do PM, que perdeu um rim? O que mudou com a visibilidade e com a tua saúde? A minha saúde, assim, eu acho que mudou muita coisa. Eu já sinto que tô me readequando a essa nova rotina. Como é um homem viver com um rim só? Então, garotinho, eu vou te falar, é um homem que vai muito no banheiro. Tem que beber mais água do que o normal? Bastante água, no mínimo 2,5 litros de água por dia a 3, né? É um homem que tem que cuidar sim da sua dieta, cuidar do que come, cuidar do que faz, fazer atividade física. É uma preocupação maior, mas é um homem que pode levar uma vida normal. Né? Eu ainda tô me adequando a isso, né, garotinho? Porque como eu te falei, não tem nem 2 meses que tudo aconteceu. O meu organismo tá se acostumando. Eu ainda sinto umas dores estranhas que eu não sentia antes. Por exemplo, para arrotar é um sacrifício. Eu arrotava com uma facilidade, agora eu tô tendo mais dificuldade em arrotar, que é uma coisa simples, né? Mas eu tô me adequando muito bem. Eu digo que a minha recuperação ela tá sendo até mais rápida do que o esperado, né? Fisicamente eu posso dizer para você que tô o quê? 80% talvez? 70%? Tô bem até. Agora, tô bem. Qual é a sensação levar um tiro? Você tinha consciência que sobreviveria? Não. Você achava que ia morrer ali? O que você sentiu na hora? Na hora, garotinho, eu vou falar pra você. Eu senti como se alguém tivesse dado um beliscão. Porque na minha cabeça, o tiro tinha sido de raspão. Porque eu juro pra você, eu senti uma dor mínima. Mas eu fui alvejado. A bala ficou alojada? Não, ela atravessou. Ela entrou aqui pelas costas e saiu aqui pela frente, um pouco acima do umbigo. Ela varou, né? Mas eu fui alvejado. A minha única sensação, né? O meu único pensamento era, tenho que sobreviver. A sensação é essa, eu tinha que sobreviver. Ainda mais como todo o fato que eu te narrei, do cara voltar pra tentar matar a gente tem que pular de uma altura de 5 metros do viaduto da Penha, correr 350 metros, isso tudo já baleado, pular uma casa, pular para um outro terreno, depois voltar isso tudo pulando para ser resgatado, né? Eu acho que, assim... Fugindo para não morrer. Para não morrer, fugindo da morte. Basicamente, fugindo da morte. E quando eu me dei conta que tava baleado, né, eu comecei já a perder um pouco os sentidos ali, eu falei, eu acho que se o Thiago me abandonar, eu não vou aguentar. E foi isso que eu falei pra ele. Thiago é um motoboy. É que a todo tempo também houve uma desconfiança, tanto dele pra mim, tanto minha pra ele. Você já o conhecia? Não, não conhecia. Por isso que eu falo aqui, que o Thiago foi um anjo que Deus colocou na minha vida naquele dia pra salvar a minha vida, junto com o Dr. Rudieri e com os funcionários da Batuque, a quem aqui eu já externo a minha gratidão, o meu amor, vocês são uma família pra mim. Vocês são a minha segunda família, sabem disso. A minha família de garçons, os gerentes da casa, o pessoal da segurança, a galera do churrasquinho lá, do salgadinho, todo mundo da limpeza, todo mundo ali pra mim, garotinho, é uma segunda família. Porque você já voltou a trabalhar lá? Então, já voltei lá. Acho que voltar a trabalhar lá, talvez eu não volte mais, até porque a gente vai ter que sair na madrugada. Um episódio que foi traumático pra mim. Muda completamente, né? A cabeça. E como é que foi o convite do Neto, craque Neto? Meu abraço, Neto, pra você. Cara, o convite do Neto pra mim foi aquele cara que pegou na tua mão no momento mais difícil e falou, vambora, eu vou caminhar contigo, né? Porque eu tava me sentindo ali muito depressivo mesmo, né? Um momento depressivo muito grande nesse... É um medicamento, né, rapaz? Foi uma anestesia, garotinho. Foi aquele ânimo pra você continuar vivendo, né? Continuar vivendo nesse momento tão difícil. E como é que é trabalhar ao lado do Neto? Eu ainda não conheci pessoalmente, né? Mas já sei que o Neto, ele tem um coração gigante, né? Porque o primeiro contato dele comigo foi numa ocasião até muito atípica, né? Eu tava na farmácia comprando medicamentos que foram muito caros, né? Ele foi, me ligou, me falou que tava acompanhando o meu caso. Eu tinha pedido um vídeo, né? Porque eu sou muito fã do Neto, dele falando sobre mim. E logo depois desse vídeo eu fiquei sabendo que ele tinha uma proposta pra mim fazer. Mas isso tudo interligado ali, né? Interlocução com a minha esposa. Entendi. Né? Que até hoje ela que tá cuidando de algumas coisas que eu não tô muito abalado psicologicamente. Mas aí veio esse convite dele que foi, assim, uma chance de eu respirar, levantar, né? e ver que tô vivo.
né? Tô vivo, tô bem, tô apto, assim, pra fazer o meu trabalho. O Neto que é eu outro amo. no estilo Boechat, fala o que Falo o pensa. que pensa, autêntico, né? Eu gosto muito de pessoas assim, que são autênticas, falam o que pensam também. É verdade. Esse convite do Neto pra mim foi uma segunda chance, uma segunda chance sim, né? Uma chance, na verdade, é aquela que eu vou agarrar com unhas e dentes pra poder mostrar quem eu sou e mostrar o meu talento. E hoje aqui você tá mostrando, rapaz. Tô o teu mostrando, é claro, o meu como talento, quem você eu é um cara sou, né? articulado, como você é um cara que se prepara para trabalhar, não é Sim, assim, sim. não chega com a cara. Igor Melo, aquele mesmo que levou uma bala no rim, perdeu o rim, de um PM aposentado que tá solto. Tem que pagar, hein? Dizem por aí que todas as bets são iguais, mas olha, não é bem assim não, minha gente. Existem detalhes que fazem toda a diferença. Quer um exemplo? A lista oficial do governo que mostra quais marcas seguem as regras. E sabe o que isso significa? Que a Bet Nacional está nessa lista porque sempre respeitou as normas, jogando limpo com você. Aqui na Bet Nacional, você encontra jogo responsável, transparente e com total confiança. Aí tem mais, hein? As melhores cotações nos principais campeonatos estão aqui. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Não deixe a chance passar. Bet Nacional, jogo legal, responsável e 100% confiável. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na telinha. Bem, amigos da Bet Nacional, dizem que as bets são todas iguais, mas já está claro que não é bem assim. A lista do governo mostra que algumas marcas jogam limpo, enquanto outras não seguem as regras. Então, escolha um ambiente seguro, transparente, legal para você se divertir, jogo legal. É na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Igor Melo é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Vamos falar do Fogão. Você já falou como é que vem o amor do Fogão, uma família rubro-negra. Você acha que o John Textor vai continuar sendo adorado pela galera do Botafogo? É, né, cara? Adorado por muitos e odiado por poucos ainda, né? Que ainda tem pessoas que tentam criticar o John Textor, né? O Textor foi o grande salvador do Botafogo, né? Eu acho que ele vai continuar sendo adorado por uma grande parte da torcida, mas eu acho que o Textor também ele tem que, eu acho que compreender também a dimensão da marca Botafogo. Eu acho que ele já tem essa dimensão, mas o Botafogo tem uma torcida muito fanática e exigente. A gente sabe que agora o futebol do Botafogo, ele é uma empresa, o torcedor também precisa entender isso, né? Que o futebol do Botafogo é uma marca, agora é uma empresa, gerada por uma holding, mas eu acho que o Textor vai sim continuar sendo adorado por grande parte da torcida, inclusive por mim, tá, garotinho? O ano passado ele só era adorado, não tinha nenhuma parcela mínima que odiava. Agora, qual foi o primeiro jogo do Botafogo que você viu, aquele que você nunca mais esqueceu? Botafogo e Cruzeiro, Copa do Brasil de 2000, Maracanã. Aquele Maracanã antigo, Como é que foi o jogo? Foi 0x0, né? O Botafogo ele perdeu o jogo de ida, se eu não me engano foi por 1x0. O Botafogo chegou a fazer um gol, né? O gol foi anulado. Isso foi em julho de 2000, eu lembro até hoje. Maracanã de cimento, Maracanã com arquibancada, cadeira e geral. Aquele velho Maracanã, um Maracanã de verdade, né, garotinho? Tem saudade dele. O Maracanã de verdade, cheguei a conhecer, graças a Deus tive a oportunidade. Chegou aí a geral? Cheguei aí a geral uma vez só, experiência também indescritível, mas o meu primeiro jogo do Botafogo foi esse, Copa do Brasil de 2000, Botafogo e Cruzeiro 0x0. O que você achou dessas novas contratações que o Botafogo fez agora? Garotinho, assim, eu costumo ter muito cuidado a falar de jogador como, assim, a avaliar jogadores, porque mais tarde eu vou estar lá entrevistando os caras, né? Então fica uma coisa muito legal. Mas eu vejo como contratações de composição de elenco, né? Talvez o Santiago Rodrigues... Acho que ele tá muitos meses sem jogar, muitos meses sem jogar, né? Talvez ele ganhando ritmo de jogo, ele precisa desse ritmo de jogo. Ele possa apresentar um futebol melhor, mas eu vejo as contratações que chegaram muito como composições de elenco. Eu acho que assim como no ano passado, o Botafogo ainda precisa de contratações pontuais e que cheguem para jogar. Agora, a torcida, a galera, colocou no bandeirão
o Luiz Henrique e o Marlon Freitas como grandes ídolos. Eles estão no patamar dos grandes ídolos do Botafogo? Eu acho que é muito grave, né? A gente falar que Marlon Freitas e Luiz Henrique estão no mesmo patamar que Didi, Garrincha e Newton Santos, né? Porque esses três caras que eu falei, eles representam não só títulos, representam paixão, né? Representam ali... tem uma representatividade muito forte na torcida por identificação, né? Eu acho que amanhã ou depois, por exemplo, o Luiz Henrique já tá na Rússia, né? O Marlon Freitas amanhã, um jogador jovem, pode estar no outro clube do Brasil ou até mesmo do exterior. São dois jogadores marcantes na história do Botafogo, né, garotinho? Eu digo que esses dois títulos vão demorar, né, um pouco para o torcedor dimensionar mesmo de verdade quem é ídolo de fato, né? Mas eu acho que eles fizeram muito por merecer estarem ali. Mas no mesmo patamar dessa galera, mesmo com Brasileiro e Libertadores, eu acho que eles ainda estão um pouquinho abaixo. Você falou em Brasileiro e Libertadores. Como é que foi viver aquele momento mágico, aqueles momentos mágicos dessas duas conquistas no ano passado, hein, ô Igor? Foi poder tocar o céu, garotinho, porque a Libertadores, principalmente, eu tava lá, eu fui pro Monumental de Nunes, né? 5 dias de estrada dentro de um carro, de 2 carros, na verdade, que a gente alugou um carro aqui na Localiza do Rio e fomos até Foz do Iguaçu. Você e quem mais? Eu e mais 4 amigos botafoguenses. Eu, Renan, Augusto, Richard e o Lucas. A gente trabalhou nos 2 jogos? Não, fui como torcedor. Eu fui como torcedor. Eu fui lá pra viver essa experiência. Mas conseguiu ingresso direitinho? Consegui ingresso, consegui custear a viagem, né? A alimentação também. Qual foi o perrengue que você passou nessa dia de carro pra lá? A extorsão da polícia argentina. Eles queriam levar até a camisa nossa. É mesmo, cara? Pediram até a camisa pra gente. Pediram o din-din também? Din-din, levaram o din-din, né? A camisa a gente não deu. Vou pra dar a camisa e a gente dá o din-din. A gente pensou que fosse uma quantidade de peso. Quando a gente parou pra calcular, foi uma quantidade um pouco maior do que a gente imaginou, né? Também acho que perrengue foram muitos poucos, né? Perrengue foi mais a viagem, né, garotinho? 5 pessoas dentro do carro. E acabou que quando a gente entrou na Argentina... Só viajava de dia, né? A gente tocou o barco mesmo, né? Só parava só pra abastecer, se alimentar e às vezes dar uma esticada na perna, trocar de lugar, revezar o motorista. Eu acho que foi a maior aventura que eu já fiz pelo Botafogo, né? E viver esse momento, né? Porque eu tinha um sonho de ver o Botafogo jogar uma final de Libertadores. Agora, imaginar que eu iria estar na Argentina, iria estar lá na arquibancada vendo o jogo, que o Botafogo seria campeão da forma que foi um sonho realizado. E a volta foi comemorando o tempo todo? Foi mais descansando, né? Porque assim, a gente foi na quinta, chegamos sábado de madrugada no dia do jogo, domingo de manhã já tomamos café, já começamos a volta, chegamos na terça-feira de manhã. A volta foi mais de manhã, foi mais descansando. A comemoração mesmo foi toda no domingo, no jogo do Brasileirão. É mesmo, é? Ali foi a cereja do bolo, garotinho. Mas com aquele perrengue da expulsão do Gregory, você não caiu em deprê na hora, não? Exatamente, você falou exatamente. Aquele Monumental de Nunes com capacidade para 88 mil pessoas ficou parecendo uma azeitona, garotinho, pra mim. Eu comecei a passar mal. Na reta final do jogo, fui parar no posto médico. É mesmo? Não aguentei a emoção, chorei bastante. Estava com batimento cardíaco lá em cima. Mas foi depois do nascimento do meu filho, né? Eu acho que esse tiro que eu tomei também foi a maior emoção da minha vida, com certeza. Uma emoção pro bem, né? Claro. Como é que você se imagina profissionalmente nos próximos 5 anos? Cara, eu me imagino, primeiramente, é claro, aprendendo. Em toda profissão, a gente tem muito que aprender. Se o garotinho com mais de 60 sempre. Anos de rádio tá aprendendo, imagina o Igor que tá começando agora, o quanto ele tem que aprender. Eu imagino aprendendo, né, com uma certa sabedoria, né, sempre respeitando a paixão e o torcedor dos outros clubes, porque eu acho que eu sou botafoguense, né, minha paixão pelo Botafogo, quando eu vou cobrir Vasco, Fluminense e Flamengo, ela fica em casa. Quando sai de casa, sai o Igor profissional, né, sai o Igor repórter, e o Igor que é um porta-voz também do torcedor vascaíno, tricolor e flamenguista, porque eu tô ali falando pra eles, descrevendo o momento do time deles, né? Então, antes dessa paixão tem que haver a ética, né? Eu me vejo daqui a 5 anos um cara mais profissional, né, do que nunca, aprendendo bastante, e quem sabe ainda com o Craque Neto ou em outro veículo, quem quer que seja,
né? Aí sempre aprendendo e disposto a aprender, E garotinho. qual é a mensagem que você deixaria, por exemplo, para quem admira o seu trabalho e torce pelo seu sucesso? Primeiramente, o meu muito obrigado, né? Muito obrigado a você que rezou por mim, que torceu por mim, acreditou na minha inocência, mesmo sem me conhecer, porque isso é muito importante, né, garotinho? A gente entende, a gente assim, quando tem a cor, né, a gente já é estigmatizado por natureza. E nesse momento, né, nesse episódio, eu não vi ninguém sequer duvidando da minha inocência, da minha idoneidade, né? Então é isso que eu agradeço. E a mensagem que eu deixo aqui, né, para você que acompanha o meu trabalho, que tá ali me seguindo, muito obrigado pela oportunidade de deixar eu entrar no seu lar num certo momento do dia, né, de deixar eu entrar na sua vida num certo momento do dia, e saiba que eu tô me qualificando, tô aprendendo bastante, não só para me qualificar como pessoa e como profissional, mas também para poder levar para você a informação de uma maneira mais clara e compreensível. Então, muito obrigado a você que acompanha o meu trabalho e muito obrigado principalmente a você que rezou e torceu pela minha recuperação. Agora, quem ainda não te segue, como faz para te seguir? Você que é botafoguense, vai lá no @informe Botafogo e segue no Instagram e também no YouTube, né? Tem o nosso canal lá, o canal Informe Botafogo. E se você quer acompanhar aí, né, as notícias do Mengão, do Vascão e do Flusão, vai lá no @IgorMelo_RCN no Instagram e me segue, que você fica ligado aí nas principais notícias do teu time do coração. Tá falado aí. Mais um recado. Alô, galera que adora um bom drink com estilo, já conhece a novidade? Kenny Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. O brinde que sempre faz um golaço. Com sabores incríveis como melancia, maçã verde, morango tropical e o clássico original. Sempre tem uma QN que combina com você. E se você é do time dos drinks prontos, o Gin Tônica QN tá na área. E para garantir aquela energia extra, Energético QN chegou para agitar. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. Aí entra em campo Bananinha. Para a galera que curte uma festa, tá prontinha para conhecer a dose mais inesquecível da sua vida? Bananinha Mineira chegou para ser a estrela das rodas de amigos, docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Ela é perfeita para aquele esquenta, para virar a dose no meio da balada ou até para fechar com chave de ouro. Bananinha Mineira, parceiro oficial dos momentos que viram histórias para contar. Então já sabe, a próxima rodada é dela. Bananinha Mineira, a dose certa de diversão. Aí quem entra em campo, Checkmate. Você já conhece Checkmate? Checkmate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Experimente com gelo e limão. Checkmate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. Charles Menezes lá do Super Giro e o Walter Ribas Júnior mandando um abraço pro Igor Melo. Na reta final do Cheguei Podcast, Igor, um orgulho. Um orgulho? Minha mãe. Um arrependimento. Um arrependimento? Olha, garotinho, eu sou uma pessoa muito difícil de me arrepender. Acho que eu não tenho arrependimento, Não tem. Não tenho. Um sonho que você realizou. Um sonho que eu realizei, cobrir um jogo da seleção brasileira. É. Um sonho que você não realizou ainda. Cobrir um título do Botafogo. É. Ó, você cobriu. Você foi como torcedor, É. né? O momento mais emocionante como torcedor foi esse, né? Foi o título da Libertadores e a visita também ao Botafogo também na última semana. Mas o título da Libertadores foi mais emocionante. Mais, né? Uhum. Agora, maior tristeza como torcedor. A maior tristeza como torcedor foi o rebaixamento de 2014, né? Eu sofri muito. E o maior ídolo do elenco atual. O maior ídolo do elenco atual, com certeza, meu capitão Marlon Freitas. Merece amarelinha, hein? Merece amarelinha. Tá merecendo, tá merecendo. Não é verdade? Agora, para terminar, eu queria que definisse o Igor Melo em uma frase. Igor Melo por Igor Melo. Batalhador. Igor Melo é um batalhador. Se eu puder acrescentar mais uma frase, um batalhador e sonhador. Iluminado pelo homem lá de cima. Igor Melo, um exemplo de superação,
foi o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Obrigado pela presença, viu? Desejo toda a sorte para você e que o Papai do Céu continue te iluminando. E tenha certeza, esse incidente aconteceu para dar um tiro no sucesso e você subir cada vez mais. Obrigado, garotinho. Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo com o ídolo, né? Que marcou, como eu já falei, a minha infância, a adolescência, continua marcando até hoje. Agradeço a todo mundo que rezou por mim, torceu por mim, a equipe do podcast. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, garotinho. Este foi Igor Melo, exemplo de superação, convidado de hoje do Cheguei Podcast, nesta sexta-feira santa. Ótima Páscoa para você. Até segunda.